Hoje a gente veio em Guimarães, veio conhecer o Castelo de Guimarães, a cidade histórica, a muralha, onde comer, onde tomar café, curiosidades, muita história, muito passeio, muita aventura. Então confere com a gente aí que só está começando. Estamos aqui nele, ó, o famoso Castelo de Guimarães, atrás de mim, e eu vou contar algumas curiosidades para vocês. Finge que eu não estou colando. Esse castelo foi construído no século X, pelos anos 900, foi construído por uma condessa, que construiu ele para morar e proteger a cidade contra as invasões mouras, né? Aqui também nasceu, tem a lenda, que nasceu o primeiro rei de Portugal. A gente não sabe se é muito bem isso, fica essa curiosidade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a lenda também é que o primeiro rei de Portugal nasceu nesse castelo. Essa torre central aqui atrás da gente tem 28 metros de altura, você pode entrar no castelo e ver toda a cidade de Guimarães lá de cima. É um visual com certeza incrível. Outra coisa curiosa é que o castelo tem 7 torres, e aí diz que cada uma dessas torres, que são torres quadradas, não são redondas, elas indicam uma das virtudes de Portugal. Tem também essa lenda que, não sei se é verdade, mas está escrito. Pode ser também que vagabundo, né? Vagabundo inventa uma historinha, tem lá, aí vagabundo, não tem sentido nenhum, foi feito sem pensar nisso. Mas o que vagabundo faz? Vagabundo inventa uma história para vender livro. Esse castelo também é importante porque deu origem a Portugal, que foi o primeiro Estado-nação da Europa, onde limitou fronteiras, criou a identidade de um povo. A Europa ainda era dividida em muitos sub-reinos, né, na época. A gente está falando aí de por volta de 1200, né, quando isso aconteceu. E Portugal aqui, através de Guimarães, começou toda essa história que vem parar até os dias de hoje, foi parar no Brasil, foi parar no Japão. A história de Portugal como esse pequeno país de um bando de doido que entrava no navio sem saber se ia voltar para casa, começou aqui nesse castelo. A gente vai entrar agora na igreja de São Miguel, que é de 1216. Ó. Tem essa entrada daqui. Não tem muita coisa, né? Quer dizer, não tem nada, né? Mas pronto. Fica aí de curiosidade para vocês, igreja de São Miguel. Tá vazia. Não tem nada, tem umas flores aqui em cima. Mas é uma igreja de 1200, né, bicho? Então, assim, na época que a igreja ainda estava se formando. Mas já tinha aqui uma exibição de poder, né? Com certeza. Aqui também, ó, nesta tapia, foi batizado o rei Dom Afonso. Aqui, ó. Foi nessa igreja. O homem foi batizado aí, ó. Nesta tapia foi batizado o rei Dom Afonso Henrique. Aqui atrás da gente está a estátua de Dom Afonso Henrique. Essa estátua foi feita em 1128, quando ele venceu as tropas da sua própria mãe, a Dona Teresa, e aí que ele garantiu a autonomia do condado portucalense, abrindo caminho para a independência de Portugal. Então, a partir dessa batalha de São Mamede, foi que ele começou a vencer, conseguiu ser independente e falou, aqui quem manda sou eu. Nessa estátua ele é tratado com escudo e espada, para indicar que ele foi o conquistador, né? Ele que começou essa conquista do que veio se tornar Portugal. Antes era uma coisa só, né? Na verdade era um monte de retalho, mas ele começou daqui e foi descendo até o que a gente conhece hoje como Portugal. Eles diziam que a espada de Dom Afonso era tão pesada que precisavam de várias pessoas para carregar. E criava um pouco também desse mito de um rei que era super forte, super poderoso, o conquistador. Pô, pra tu ganhar o título de O Conquistador, tu tem que ser pica, não tem jeito. Essa estátua não é da época, ela é de 1887. Foi criada pelo mestre Soares do Reis. Fica aí essa curiosidade também. Não é da época, ele nem viu essa estátua, bicho. Ele só foi lá, cortou a cabeça de geral e falou, aqui é meu, quem manda sou eu sou o bicho. Aqui, ó, um banheirinho público de altíssima qualidade. Feminino, masculino, para criança, para cadeirante. Então, assim, público, embaixo do castelo, você que chegar como eu, um pouquinho apertado, com a vontade de fazer um xixizinho, pronto, de graça, tranquilo, limpinho, de qualidade. Pode vir, tu não precisa fazer na rua, não precisa comprar uma água para poder fazer xixi. Tem banheiro público de qualidade, pode vir tranquilo.
E agora descendo aqui a Rua do Castelo, né? A gente chega na parte medieval, que particularmente é a parte que eu mais gosto, né? É onde tem bastante história, onde tem a parte antiga, a parte preservada. Para quem não sabe, Guimarães é patrimônio da Unesco, né? É um dos patrimônios da Unesco mais antigos aqui de Portugal. E Guimarães antigamente era dividida na Vila do Castelo, que era lá em cima, no castelo onde a gente estava, e aqui embaixo era a Vila do Mosteiro, que é essa parte baixa histórica, onde as pessoas viviam de verdade, onde as coisas aconteciam. Então, você que às vezes pensa em fazer um bate-volta aí do Porto, não sabe e tal, até mesmo fica na dúvida entre Guimarães e Braga, se você vem para ver história, para ver um centro histórico mais preservado e bem medieval, que é o caso aqui de Guimarães, pronto, é onde eu aconselho. Quando eu tenho que escolher entre um ou outro, eu escolho Guimarães. Hoje a gente está com visita aqui em casa, está com uma amiga da minha esposa que veio do Brasil, e a gente resolveu trazer para Guimarães, porque tem mais essa questão histórica, preservada, dá para fazer um bate e volta mais fácil em um dia, tem menos gente, tem bastante turista, mas tem menos gente. A gente estaciona tranquilo, com facilidade, e para quem gosta de história, é muito rico. E cada passo que a gente vai dando por aqui, a gente vai encontrando um pouquinho da nossa história, obviamente, de Portugal, que se mistura com a história do Brasil. Bem aqui na frente, aqui, ó, já que a gente dá um pouquinho de caminhada, você encontra o Convento de Santa Clara, que hoje é a Câmara Municipal de Guimarães. Foi fundada no século XVI por Baltazar de Andrade para a Ordem de Santa Clara. Então isso aqui começou como um mosteiro e hoje um convento, desculpe, e hoje é a Câmara Municipal de Guimarães. A arquitetura é barroca, então basicamente é isso. Atualmente a Câmara Municipal de Guimarães era o convento de Santa Clara. Uma coisa interessante aqui de Guimarães é que tem muito bons restaurantes também. Tem esse restaurante Revés aqui do lado. Já tentei vir uma vez, mas no dia que eu vim estava fechado. Hoje a gente saiu de casa almoçado, então assim, a gente não vai comer. Provavelmente a gente vai tomar um café da tarde. Mas aqui, passando esse convento que a gente viu ali em cima, em direção ao centro histórico, você passa por excelentes restaurantes, tem umas lojinhas. Olha essa lojinha aqui, que bonita. Tem belas vitrines. Produtos bem interessantes. Então, se você vem para comer, para tirar a barriga da miséria, Guimarães ele ainda sai um pouco do preço dos grandes centros, como Lisboa, Porto, próprio Braga talvez, mas são preços mais acessíveis. Então, vou dar também dica de um restaurante aqui. Tem esse restaurante que é... Então, não teve jeito, né? A gente parou para olhar, bateu aquela memória efetiva e a gente parou para comer aqui no restaurante. Solar do Arco, muito bem avaliado. A gente já veio aqui 2, 3 vezes, minha filha quase quebrou a taça, mas é isso. Tem cadeirinha para criança, tem banheiro, é espaçoso, fica aberto até às 3. Uma coisa importante aqui, basicamente em muitos lugares de Portugal, os lugares fecham às 3 horas. Então se você está turistando para lá e para cá, quando dá 2 horas assim, você já tem que correr para almoçar. Agora são 2h30 e a gente aqui já pegou o restaurante, já o pessoal em clima de adeus, mas já a porta fecha e ninguém mais come. Então não fica andando, deixando para comer mais a meio da tarde, que pode ser que você tenha que comer com pressa. Outra coisa aqui, ó, pode cair para dentro das guarnições, tá? Ah, caiu, é super faturado. Vai te cobrar caro no pão, na azeitona e na manteiga. Mas vai porque é muito bom, ó. Fica essa dica para vocês, Solar do Arco. Bem tranquilo, pô, acabei de comer. Triste demais, pesado, pedi um café. Vocês viram o tamanho aí, cara, é a dose, come 3 pessoas, tá? Se vocês vierem em família, qualquer coisa, pede uma dose, 3 pessoas comem, talvez até 4. O que você faz? Pede uma dose para 4, e aí você pede ou uma dose de batata frita para complementar, ou batata, ou então pede mais arroz, que se com as entradas e a comida sobremesa, não come, dá para botar para 4 pessoas aí, tipo 2 adultos e 2 crianças, com certeza, pede uma dose só, porque é triste. E aqui, continuando pelo centro histórico, ó, aqui já era que tem mais restaurantes, mais bares. Já comi aqui também na praça e até aconselho também. Já comi sentado ali, só não lembro exatamente qual restaurante, mas como vocês podem ver, é um ambiente bem medieval, né? É uma experiência bem legal. Você pode vir aqui na pracinha,
comer com uma construção mais antiga, comer na rua, e uma comida boa e de qualidade. E aqui a ideia também, ó, você pode vir se perder também, ó. Você entra aqui nas ruazinhas, vem sem roteiro, vem explorando. Esse aqui eu entrei do lado daquela praça que ali que eu acabei de filmar para vocês. Aí você já chega aqui, ó, já tem uma porta de, sei lá, né, do tempo dos antigamente. Ali é aquela praça. E aqui na frente já tem também um monumento bem famoso da cidade de Guimarães, que a gente vai saber um pouco já já. Esse aqui é o padrão comemorativo da Batalha do Salado. Embora o padrão, né, esse nome, tem mais a ver com a fundação da cidade, esse aqui não é o caso. Esse aqui foi feito para comemorar a vitória nessa batalha. Esse padrão foi feito, enviado, encomendado, não sei como é que se chama, por um cidadão de Guimarães, mas que vivia em Lisboa. Ele fez uma promessa, se a batalha fosse vencida, e como venceu, ele mandou para cá de Lisboa. E aqui a cruz tem duas faces. Uma face tá na cruz está Jesus e na outra está Nossa Senhora. E essa batalha foi contra os mouros que vinham contra o norte da África e se juntou Portugal e Espanha, Castela, né? Acho que na época nem tinha Espanha, se juntaram para derrotar os mouros que tentavam de novo reconquistar a península. Para quem não sabe, a Península Ibérica era dominada pelos mouros, né? E a partir de Portugal tem uma coisa que se chama Reconquista, né? Que, digamos assim, foi quando essa parte dos cristãos, vamos colocar dessa maneira, retomaram a Península Ibérica, retomaram ali, expulsaram os mouros por norte da África, e também a questão foi para lá 1000 anos depois, a gente, ou menos talvez, mas a gente foi lá às cruzadas e tudo mais. Tudo começou aqui com a Reconquista em Portugal. E esse padrão ele foi colocado em frente a uma oliveira. E dizem que a oliveira milagrosamente voltou à vida, né? Ela estava seca, depois que colocaram esse padrão aqui. E aí então colocaram uma igreja. E aí tem essa igreja aqui em frente, que é a igreja de Nossa Senhora da Oliveira, que pelo jeito foi construída depois do marco. E, então essa história nem eu sabia direito, que o marco foi construído primeiro e aconteceu um milagre, né, dito como milagre, que foi dessa oliveira que voltou à vida, e criaram aqui Nossa Senhora da Oliveira, que foi a igreja. Vamos dar uma olhada também nessa igreja aqui. Vou mostrar para vocês aqui, é bem grande, é enorme. Vamos dar uma olhadinha. Para entrar custa 2 euros. Eu, como já entrei hoje, eu não vou entrar. Vocês me desculpem. Ah, Caio, não vou... Então começa a doar aí pro vídeo, pô. Manda Pix. E aí eu começo a gastar dinheiro no vídeo. Do lado da igreja tem o Museu de Alberto Sampaio. Essa portinha aqui que vocês vão ver atrás. É um jardinzinho bem bonito. E eu vou lá dentro com vocês dar um 360. Bora lá. Achei que era de graça, mas não é não. Acho que é 5 euros, hoje é sábado. Vocês, provavelmente o preço é diferente dia de semana, acho eu. Mas pronto, paga para entrar também. Achei que era de graça. Quase que a gente vai, hein? Mas não foi dessa vez, não. Esses diabinhos aí que a gente viu aí um pouquinho mal filmado, eles na verdade têm um papel como a carranca no Brasil. Não sei se vocês lembram da carranca, mas eu fui lá dentro da loja perguntar e eles são basicamente isso. Na verdade, eles são feitos dessa maneira para assustar os demônios. Não para, na verdade, criado de uma maneira não assustadora, que é para assustar os próprios demônios. Por isso que eles têm. Isso me lembrou um pouco da carranca, né? Que é a que a gente tem lá, a carranca, que bota também para expulsar os maus espíritos e todo esse tipo de coisa. Caminhando, fazendo a digestão e Amarante e Guimarães é isso. Anda, é uma cidade plana, é tranquila, é o que eu falei. Quando eu tenho que trazer alguém assim, algum familiar, alguma visita, alguma coisa, eu sempre venho aqui. E se você tiver dúvida, se você está no Porto, e, pô, não sabe o dia para fazer um bate e volta e tal, vão ter várias opções. Essa que eu acabei de falar, até Amarante, também é uma excelente opção. Mas venha para Guimarães. Se o intuito for história, ver um pouco da
de cultura preservada, né? Sem tanta modificação. Aqui ainda não chegou muito essa questão turístico pesada, que modifica a cidade toda, não tem um Starbucks, não vai ter um McDonald's no meio da rua, e ainda, um dia vai ter, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Então vem aqui para o Centro Histórico de Guimarães, que pronto, é bem gostoso. Depois dessa descida, né, que você dá pelo centro histórico, você já cai aqui numa praça e aí já tipo a conversão carros, é uma coisa já mais moderna. Você sai ali do centro histórico, tem diversas lojas, diversos restaurantes. É uma praça no centro comercial, bem diverso. Então aqui já tem muito mais, por exemplo, tem carro passando toda hora. E é como se você tivesse saído de dois mundos, saísse do antigamente para o presente. Então esse passeio eu recomendo que você faça saindo do castelo, estaciona lá no castelo, desce até aqui a praça, e aí quando você desce a praça, você sobe pelo outro lado e sobe até o castelo de novo. Então assim, desce por um lado, sobe pelo outro. E aí você escolhe qual lado faz mais sentido para você. A gente desceu da rua em frente à igreja, então em frente à igreja, que tem a igreja Nossa Senhora das Oliveiras, tem uma rua em frente. Em vez de descer a rua dela direto, a gente entrou numa rua em frente e veio daqui na praça. Agora a gente está dando a volta na praça e subindo de novo em direção ao centro histórico, só que agora por outro lado. Aqui, como a gente vê, as famosas calçadas portuguesas, né? Nossa Senhora, recebeu as motos barulhentas aqui chegando. Mas como pode ver, ó, elas são mais rústicas, tá vendo? Ó, elas não são tão lisinhas quanto as que tem no Brasil ou em Lisboa. Isso se deve à pedra. Essas são feitas de granito e as de Lisboa e as famosas no Brasil são feitas de calcário, que é uma pedra que é mais fácil polir, etc. Essa aqui é uma pedra mais bruta. Então por isso que essas daqui são feitas com granito e as de Lisboa, de Brasil e tal, são feitas de calcário, que é uma pedra que dá mais para polir melhor e deixar da forma, deixá-la lisinha. Outra coisa que tem também aqui é aquele monumento de Aqui Nasceu Portugal. Vamos lá dar uma olhada e discutir um pouco sobre essa história de por que Aqui Nasceu Portugal. Porque Guimarães é escrito Aqui Nasceu Portugal. Vamos dar uma olhada. Então aqui atrás de mim está o símbolo Aqui Nasceu Portugal. Mas na verdade esse símbolo em si, essa frase, é porque aqui nasceu o Dom Afonso Henriques, né? Mas não foi aqui que nasceu Portugal. Aqui não era Portugal ainda, foi passado alguns séculos ainda, mais um tempo, e depois que realmente ficou Portugal. Fica uma disputa entre Viseu, Coimbra, mas se eu não me engano, o mais correto é dizer que Coimbra foi a primeira capital de Portugal, já como um reino de Portugal. Aqui dizem que aqui nasceu Portugal, porque nasceu o primeiro rei de Portugal, que foi o Dom Afonso Henriques, The Conqueror. E agora a gente está indo para a igreja de Nossa Senhora da Consolação, que é o cartão postal principal da cidade. É um jardim muito... Essa é a igreja de Nossa Senhora da Consolação, é um cartão postal da cidade, né? Um jardim muito bonito, a igreja é muito bonita, então vale super a pena. Enquanto eu estou indo lá para frente da igreja para mostrar melhor para vocês, vamos trocando uma ideia. Eu aqui andando por Guimarães e tudo mais, e aí você provavelmente pode estar se perguntando assim, será que é um lugar que vale a pena viver? Assim, vale, né? Tudo depende do estilo de vida que você quer ter. Muitos dos amigos portugueses que eu tenho no Porto, por acaso eles vieram de Braga, Guimarães, Barcelos. Então assim, eu acho que apesar dessa cidade ser muito gostosa para se viver, ela não tem muitas oportunidades, né? Você aqui, se quiser ter um emprego, provavelmente, de ganhar um salário alto, competitivo, algo que vai tipo, te libertar financeiramente, eu acho muito mais difícil. Não é que não tem, só estou dizendo que é muito mais difícil. Assim como, querendo ou não, as grandes oportunidades também estão sempre nos grandes centros, né? Não tem muito como fugir disso. Então, por exemplo, você consegue trabalhar remoto, tirar aí um bom salário, e gosta e faz sentido para você, vem para Guimarães. Você vai ter qualidade de vida, tudo perto, os preços são acessíveis. Mesmo na área turística, os preços não são caros. Então, se você sair da área turística, é menos caro ainda, né? Tem hospitais, tem shopping, está perto de Braga, que é uma cidade enorme, é uma das grandes cidades aqui de Portugal. Acho que provavelmente daqui do norte, depois do Porto, é Braga. Então assim, você vai ter toda uma rede de hospitais, shopping, escola, tudo que você precisa
não vai sentir falta nem nada. Só é um pouco mais distante do aeroporto. Não sei se isso faz diferença para o estilo de vida que vocês querem ter, mas é uma coisa, mais distante do aeroporto. Agora a gente já está chegando aqui na igreja. Olha lá. Chegando na igreja. Vou mostrar ela mais de pertinho para vocês. A igreja começou a ser construída como uma pequena capela no século XVI, mas só foi ficar terminada no século XVIII, né? E ela tem essa ornamentação bonita, que deixa ela grande, elegante. Arriscaria que é o estilo gótico, baseado em nada, né? Baseado talvez nas pontas e não sei o quê, e de que todas as igrejas, basicamente, dessa época, era tudo gótico, né? Não sei se dá para entrar lá dentro, também vou dar uma olhada, mas vou mostrar para vocês aqui, ó, como que eu falei agora há pouco, que ela parece que não está tão bem cuidada assim e tal, ó. O mato, não está muito limpinha não. Mas aqui de baixo dá para ver a altura, né? Ela é bem alta mesmo. É uma igreja bem alta. E lá tem um relógio lá em cima, que são exatamente meio-dia para 10 e pouco. Tá aqui, ó, para entrar. Tá aqui, ó, para entrar, custa €1. E você pode subir lá em cima na torre. Fica também essa curiosidade. Bem aqui em frente à igreja tem um cafezinho Supremo Gosto Coisas Doces. Esse cafezinho bem em frente à igreja, na frente da praça. E ele tem um pastel de nata de chocolate. Aí você pode se perguntar se é um sacrilégio, se não é, se faz parte, não faz parte. Eu não sou muito conservador nesse sentido, não. Tem que deixar tudo que a gente hoje vê como um prato típico, alguma coisa assim, um dia foi algo transgressor, foi uma novidade. Então, deixa o pessoal inventar. Então, você pode provar aqui a tal pastel de nata de chocolate e tira suas próprias conclusões. Agora a gente vai subir essa muralha que é do outro lado da rua desse café. Você consegue subir aqui uma muralha e a gente está indo para lá. Vamos conferir essa aventura aí. Vamos para essa muralha aí proteger da invasão dos orcs. Porque toda muralha que eu vou, eu lembro de Senhor dos Anéis, as duas torres, não tem como. Depois dessa escadinha, a gente começa a nossa subida com uma vista aqui bastante interessante para a praça, para a igreja. Já aqui já é um clique, já dá para tirar foto. E aí depois você pode seguir o caminho aqui direto e vai conhecendo as muralhas. A muralha, né, porque é uma só. Aí tem aqui, ó, tá um clima bastante medieval, lembra bastante história. Faz a gente refletir, né, sobre... Não sei se vocês refletem muito isso, mas eu acabo refletindo, né? O tempo que isso tem, como é que foi para construir, o trabalho que deu, quantas histórias foram contadas nesse lugar, quanta gente morreu defendendo ou atacando essas muralhas. E hoje, isso aqui é só uma relíquia. Na nossa vida, isso me faz refletir também o que a gente não está tentando levar, né, que vai virar ruína, né? Será que você não está gastando muito tempo aí, sei lá, em, em bens materiais? Ah, vou comprar uma casa, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou juntar um dinheiro para quando eu tiver 60 anos e me aposentar. Obviamente que é importante pensar nisso, mas aí você vai deixar também de viver o auge, a plenitude da sua juventude, da sua energia, para quando você tiver 60 anos você viajar. Quando tiver 60 anos, provavelmente, se tu se matou de trabalhar, tu não vai conseguir subir essa escada aqui, andar aqui, subir outra escadaria, aí tem seu valor, mas são estilos diferentes. Viajar com a sua família, sei lá, entendeu? Aqui tem um parquinho, provavelmente é uma escola, ó. Aqui ao lado da muralha tem um parquinho, ó. Não sei se é uma escola, me parece uma escola. Tem um campo de futebol aqui também, ó. Ninguém jogando. Pô, sabadão essa hora deve ser escola, não é possível. Porque se não fosse escola, era pra ter a rapaziada jogando futebol aí. Então, basicamente é isso, né? Tipo, o que a gente tá deixando, as experiências que a gente tá deixando de viver no presente por uma coisa no futuro que às vezes não faz tanto sentido, entendeu? Você tem que se preparar para o seu futuro, tem que pensar em quando você for ficar velho, fazer teu pé de meia, mas você também tem que ter o equilíbrio de tentar viver no futuro. Então, cada um tem sua realidade, né? Eu também tenho uma situação agora que me permite
fazer isso. Tem pessoas que estão numa situação de vida também que no momento não tem o que fazer. Vender o almoço para comer a janta. Não estou dizendo que é uma regra. Mas eu conheço muita gente mesmo, que vende o almoço e a janta, para daqui a tanto tempo poder comer. E ficou todos esse ano com fome. Então, passou lá seus 20, 30, 40 anos, aí quando tiver 50, 60 anos, vai querer botar o pé no freio, mas a que custo, né? Um trabalho que você ralou, aí você desenvolveu doença, estresse, tá tomando remédio, um monte de coisa, e só porque você queria trabalhar. Eu já fui assim, tá? Ah, cara, você tá falando isso? Eu fui assim durante uns 15 anos da minha vida, assim, de, de trabalhar loucamente, trabalhar sábado e domingo. Eu trabalhava 14, 16 horas por dia, antes de me mudar para Portugal. Então, assim, não, para mim não é uma... Não tô cagando regra, não. Na verdade, eu tô partilhando uma experiência dizendo do que para mim fez sentido, do que não faz. E hoje eu diria que não valeu muito a pena isso, entendeu? Eu engordei muito, eu tô gordo ainda, mas eu engordei muito, não cuidei da minha saúde. Tava... Enfim, não estava vivendo uma vida saudável, uma vida boa, era só trabalho, e juntar dinheiro, e fazer dinheiro, tinha que ter dinheiro, e não tinha férias, não aproveitava nada. E hoje em dia eu tenho um estilo de vida muito mais tranquilo, faço meu trabalho, ganho meu dinheiro, trabalho muito bem, levo meu trabalho muito a sério, mas também é isso, faço meu trabalho, mas faço questão de também ter um tempo de qualidade com a minha família e tudo mais. Então, pense nisso. Tentem pensar na sua vida, o que é que tu tá fazendo agora, que daqui a algum tempo vai virar uma ruína também. Que isso aqui um dia foi uma vida de alguém. As pirâmides do Egito, imagina o cara que construiu. Para ele aquilo ali era o bagulho mais absurdo do mundo. Mas hoje em dia são ruínas, ninguém liga. Tem camelo cagando em cima do que já foi alguma coisa mais importante da vida da pessoa mais importante do mundo naquela época. Então, sei lá, qual é a tua pirâmide do Egito que tu tá aí se matando para construir e que não vai servir para porra nenhuma. Tenta filtrar isso na tua vida, porque dos bilionários, se você viu uma entrevista, procura aí. Procura aí no YouTube. Os bilionários, eles falam, todos, até o Eike Batista falou isso também. Qual é o maior arrependimento da sua vida? Não ter passado mais tempo com a minha família, eles velhos, né? Então, o maior arrependimento deles todos é sempre o mesmo. Não ter tido tempo para investir com a sua família, de ter ficado mais tempo com seus filhos, de eles terem ficado velhos e a casa tá vazia, entendeu? Estarem abandonados. Beleza, tem lá seus empregados e tudo, porque os caras são bilionários, mas tipo... Natal, Ano Novo, aniversário, os filhos não estão lá, ninguém está lá, então assim, eles sentem muito isso, né? E isso tem um preço. Então assim, se para a galera que conquistou todo o dinheiro do mundo, o mais importante é o tempo com a família, dessa galera que já conquistou tudo, financeiramente falando, esse é um aprendizado para a gente. Então, por que não tentar conquistar o seu tempo, ser dono do seu tempo, em vez de só pensar em ter sua independência financeira? Tenha a independência do seu tempo. Seu tempo é algo que ninguém consegue comprar e é o que mais importa. Falei pra caralho, né? Deu até sede. Agora a gente já tá voltando pelo outro lado do castelo, depois dessa trajetória toda. A gente desceu do estacionamento, entramos pelo lado esquerdo, né? Aí agora que a gente tá de frente aqui pro castelo, a gente vai descer pelo outro lado, que aí você chega, dá a volta ao castelo por um lado, conhece a cidade toda, dá a volta também na cidade, e quando volta para o castelo, você volta aqui pela outra entrada aqui, ó. Vou mostrar para vocês essa entrada aqui. Aí vocês voltam por essa entrada daqui e sai de novo lá no estacionamento. E tem uma outra vista do castelo. Tem essa porta aqui do castelo também, ó, que é a porta principal do castelo.
Essa aqui é a entrada do castelo principal. Dá boas fotos. Depois vocês estiverem tirando com paciência e tudo mais, vocês vêm para cá tirar umas fotos, que é bem fotogênico. Então é isso, em frente aqui à porta principal do Castelo de Guimarães, eu vou dando meu tchau para vocês. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta, diz o que você achou, o que que faltou, o que que eu esqueci de mostrar, o que que dá para melhorar nesse vídeo. Continue acompanhando a gente, se inscreva no canal. Espero que tenha tido aqui algumas informações que ajudem você. E lembra, vem no Porto, quer fazer bate-volta? Aqui a gente passou uma tarde em Guimarães, a gente chegou por volta das 2 da tarde e agora são 6 horas. São 6 horas com esse sol, né? Porque aqui primavera, verão, o sol vai até 8, 9 horas da noite. Então é isso. Valeu, até o próximo. Tchau. Abraço.